Fala, torcedor vascaíno! Hoje eu venho com uma notícia quente, aliás, fervendo. Prepare-se, porque o que está acontecendo nos bastidores de São Januário pode mudar de vez o rumo do nosso clube. E não é exagero, não. É real. É sério. Depois de tantos tropeços, promessas quebradas e gestões desastrosas, finalmente o Vasco parece estar dando um passo na direção certa. Você aí do outro lado sabe muito bem o que a gente já sofreu. Você viu a gente entregar o futebol nas mãos da tal 777 Partners, com a esperança de ver o clube voltar a brilhar? Você viu os aportes não chegarem, as mentiras se acumularem, e viu a justiça fazer o que precisava, tomar de volta o controle do Vasco. Mas agora a história pode ser outra, e é sobre isso que eu vou te contar nesse vídeo. O nome dele é Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco. E foi ele quem acendeu a chama da esperança na torcida nesta quinta-feira, dia 26. Durante uma entrevista oficial, Carregal foi direto, sem rodeios. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada, não vamos. Com essa frase, ele deixou claro: o clube aprendeu com os erros do passado e está trilhando um novo caminho, mais seguro, mais transparente, mais digno. Mas o que isso significa na prática? Significa que há um investidor interessado na SAF do Vasco. E mais, as negociações estão em estágio avançado. Segundo fontes próximas à diretoria, já tem análise de viabilidade rolando, revisão jurídica em andamento e reuniões sigilosas acontecendo. É claro, o nome do grupo ainda não foi divulgado, mas o que se sabe é que dessa vez o clube está colocando exigências firmes na mesa. A prioridade é solidez financeira, compromisso esportivo, respeito à história do Vasco. Ou seja, acabou o tempo do oba-oba. Agora, ou entra gente séria, ou não entra ninguém. Em 2022, o Vasco entregou seu futebol a 777 Partners, uma empresa norte-americana que prometeu investimento, estrutura e um novo tempo. Mas o que entregaram? Descumprimento de aportes, abandono de compromissos, risco real de continuidade do clube. A justiça não teve escolha, suspendeu os direitos da 777 e devolveu o controle ao clube associativo. Foi doloroso, humilhante, mas necessário. E hoje, com essa nova negociação, o clube jura de pé junto que não vai repetir esse erro. Com a janela de transferências se aproximando e o planejamento esportivo do segundo semestre em andamento, o Vasco precisa de uma definição urgente. Fechar esse acordo pode garantir novos recursos ainda neste ano, permitindo contratações, quitação de dívidas urgentes, estabilidade nos bastidores, mais confiança para o elenco, mais tranquilidade para Fernando Diniz trabalhar e, claro, esperança renovada para a torcida que nunca abandona. Enquanto a diretoria tenta resolver a SAF, o futebol não para. E tem nome quente no radar vascaíno: Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos que pertence ao Rennes da França. E não é qualquer nome, não. Gomes foi revelado pelo Millonarios da Colômbia e em 2022 chamou atenção no continente sul-americano. Tanto que foi vendido ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, onde jogou 65 partidas, marcou 15 gols e distribuiu 15 assistências. Depois, foi comprado pelo Rennes. Mas na França, o atacante ainda não se firmou. Apenas 3 gols em 19 jogos. Por isso, o Vasco enxerga aí uma oportunidade. A ideia é tentar um empréstimo. E olha o detalhe importante: o salário do colombiano está dentro do padrão considerado viável pelo clube. Ou seja, é um reforço possível, concreto e com potencial real de mudar o setor ofensivo do time. Fernando Diniz já deixou claro: precisa de mais peças para montar um time competitivo. A diretoria está correndo atrás, mesmo com os recursos limitados. Além de Andrés Gomes, pelo menos mais 2 atacantes e 1 volante estão sendo monitorados. E se Luiz Gustavo, o zagueiro, for mesmo negociado com clubes do Oriente Médio, um zagueiro novo também será contratado. Nomes como o do volante Thiago Mendes também estão na mira. Ou seja,
Mesmo com as dificuldades, há movimentação nos bastidores. A engrenagem está girando e a esperança começa a tomar forma. Agora, pare para pensar comigo. Se o Vasco, que passou por tudo o que passou com as 777 partners, conseguir reverter essa situação com responsabilidade e critério, isso pode ser um exemplo poderoso para outros clubes. Hoje, o futebol brasileiro tem vários clubes SAF, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, América, MG e o próprio Vasco, que busca se reerguer, cada um com seus desafios. Alguns com sucesso, outros com mais tropeços. Mas se o Vasco acertar agora, pode ser o início de uma nova era para o futebol brasileiro. Uma era em que os clubes aprendem com os erros, em que os torcedores são respeitados e em que a SAF deixa de ser só um rótulo bonito e passa a ser um modelo real de transformação. Você, torcedor vascaíno, tem todo o direito de desconfiar. Depois de tantos tombos, de tantas promessas vazias, é natural se proteger. Mas também é verdade que ninguém mais quer ver o Vasco sofrendo. Seja nas arquibancadas, nos grupos de WhatsApp ou nos vídeos como esse aqui, a torcida do Vasco é apaixonada, é fiel e, mais do que ninguém, merece ver o clube de volta onde nunca deveria ter saído. Essa é a hora de acompanhar, de cobrar, de apoiar e, sim, de sonhar. Porque se esse investidor for sério, se os reforços vierem, se a diretoria mantiver a linha, o Vasco pode, sim, voltar a brigar entre os grandes. E aí, torcedor, você acredita que dessa vez a coisa vai? Acha que a diretoria está no caminho certo? Confia no nome de Andrés Gomes? Gostaria de ver o colombiano com a camisa Cruz Maltina? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é o que move esse canal. E não esquece, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo novo aqui no canal sobre o Gigante da Colina. O Vasco está mudando. E você vai acompanhar cada passo dessa jornada aqui com a gente. Tamo junto. Família Vascaína!